ser fulcral aqui na nossa conversa. E que eu tomei a liberdade de acrescentar a ideia aqui um subtítulo para essa nossa conversa. A defesa nacional e o desenvolvimento científico e tecnológico, tá bem? Foi o que me foi solicitado. Mas eu resolvi assumir o rumo de que nós vamos falar sobre um caminho para a capacidade nacional autônoma de dissuasão. E já peguei a ideia de autonomia, que lá em cima estava, que é o tema do nosso fórum, e coloquei aqui uma capacidade nacional autônoma de dissuasão. E a ideia que eu antecipei foi dissuasão. Dissuasão é fundamental ter esse conceito, e vamos conversar bastante sobre ele, ter bem esse conceito em mente. Me permitam voltar um pouco à minha vida militar. Entrei com 15 anos no Exército, com o país em paz. Saí do Exército com 66 anos, com o país em paz. Foi minha realização. Minha realização profissional. Então, aquela história de que o militar tende a se frustrar profissionalmente, porque se prepara para uma guerra que não vem, e então ele se frustraria, isso aí é para pessoas até doentes, com certas doenças psicológicas. Porque a realização de quem trabalha em defesa nacional é manter o país em paz, é evitar a guerra. Há um dito latino que se usa muito nas Forças Armadas: civis passem para a bela. Se deseja a paz, prepara-te para a guerra. E seja dissuasor. Agora, esse conceito de dissuasão não depende apenas das Forças Armadas de qualquer país. Um país é dissuasor, vamos chamar globalmente. Quando eu falei do poder nacional do país, que o transforma em dissuasor, eu estou dando uma primeira ideia de que tem a expressão militar, poder do país, poder nacional, mas existem as outras todas também. Existe a expressão política, a expressão econômica, existe a expressão educacional, cultural, de saúde, que pode ser englobado tudo isso numa área social, e, sobretudo, a expressão tecnológica do poder nacional, que cada vez mais aumenta de importância nesse mundo que está por aí, se globalizado já está, mas se transformando no mundo da tecnologia. Muito bem. Então, aí vem esse conceito que eu gostaria que, por favor, as senhoras e os senhores guardassem. Dissuasão. Uma atitude preventiva da guerra, que é a realização do profissional militar, evitar a guerra, e também daqueles que trabalham em ciência e tecnologia, portanto, em pesquisa e desenvolvimento de material de emprego militar, na área aqui da defesa nacional. Ajudar o país a ser dissuasor. Essa capacidade dissuasória não pode ser tirada assim de quimeras. Eu acho que tem que ser assim. Então, nós temos no Brasil um sistema de planejamento militar que depende cada vez mais da área tecnológica, dadas as hipóteses de conflito, que todo país tem isso para se manter, pelo menos com planos preparados, dadas as hipóteses de conflito, que tipo de possível inimigo nós teremos que dissuadir? E é assim que tem que pensar. Teremos que dissuadir, porque se vier a guerra, não houve um fracasso. O fracasso da dissuasão. Então, a guerra já é um fracasso, já é correr atrás para tentar resolver uma missão não cumprida, de evitar a guerra. Então, que tipo de inimigo pode surgir nessas hipóteses aí? E há uma atividade militar na área de ciência e tecnologia, que é a área de inteligência tecnológica, que visa em cada hipótese de conflito, verificar dentro de que prazos, que
de equipamento militar, que tipo de inovação tecnológica os possíveis inimigos podem apresentar. Aí alguém pode dizer, bom, mas nesse entorno do Brasil, primeiro é uma região de paz, ótimo, né? Ótimo, e assim ficará. E também os inimigos que poderiam surgir, nenhum deles mas poderiam surgir, estariam num nível muito mais baixo, mais fraco militarmente do que o Brasil. Bem, mas há tanta guerra por procuração hoje em dia, vejam o mundo como está, vejam o mundo como está. Há tanta guerra por procuração e há tanto terreno, tanto território, tanta riqueza a ser defendida no nosso território, que nós não podemos raciocinar apenas com o nosso entorno. Nós temos que também nos preparar para todas as hipóteses, todos os possíveis inimigos que o país possa vir a ter. Graças a Deus não tem nenhum, por enquanto, e assim esperamos que fique. Muito bem. Agora, qual é o, vamos dizer, o quadro mundial, qual é o clima que enfrenta quem raciocina com defender o país? Como é que é isso? Lá em 1748, Montesquieu nos ajudou muito. Vamos conversar um pouco com Montesquieu, no seu Espírito das Leis. Espírito das Leis. Montesquieu foi sábio. Interessante essa data, 1748, é exatamente 100 anos do surgimento do Exército Brasileiro. Exército Brasileiro que começou a nascer em Guararapes. Foi a segunda batalha de Guararapes, que reverteu-se toda em derrota para o invasor holandês na época, né? Que foi tão comentado aqui na palestra do nosso querido professor. E, apenas para situar um pouquinho no tempo, foi 100 anos depois da segunda batalha de Guararapes e 100 anos antes das revoluções sociais na Europa, né? De 1848. Fica bem nesse meio. E Montesquieu, ele diz, nesse fabuloso livro dele, nas suas fabulosas ideias, o direito das gentes se baseia naturalmente neste princípio. Este princípio que ele se refere é um princípio de relação entre as nações, entre os países. Vamos ver aí, Montesquieu, o que você acha disso aqui? As nações devem se fazer mutuamente. Então ele já está entrando na área do relacionamento das nações. Agora vejam só como ele é ético nesse momento. O maior bem possível em tempo de paz e o menor mal possível durante a guerra. Se é que a gente pode dizer que existe ética na guerra, tem que haver, inclusive, convenções internacionais para fazer certos controles, para regimes de controle, etc. Mas, se a gente pode afirmar que há uma ética na guerra, ele foi absolutamente ético. É a ética pura da guerra. Mas ele não era apenas idealista. Ele alertou para o fato de que isso tudo que está aí, esse ideal de maior bem possível na paz, de menor mal possível na guerra, tem que estar condicionado pragmaticamente a uma ideia que é fundamental no pragmatismo. Que nasceu, vejam, interessante, as coisas não são por acaso. O pragmatismo, esse movimento de pragmatismos, teve muita força no surgimento dele nos Estados Unidos, um país essencialmente pragmático, né? Final do século XIX, início do século XX. Por favor, me ajudem os filósofos, né? E a ideia básica é resultado. E ainda ele se inspira, no pragmatismo, inclusive, William James, aqui em Nietzsche, quando diz o critério da verdade, para ele era mais ainda, é o sentimento de crescimento do poder. E por isso vem o nosso Montesquieu e diz tudo aquilo, porém, sem prejudicar seus genuínos interesses. E aí começam as nações a se perguntarem, eu tenho condições de definir o limite entre o maior bem na paz e o menor mal na guerra, que vai ser feito contra mim? O Brasil se pergunta e pode responder com alguma